Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, quinta-feira, dia 6 de abril de 2023. A quinta-feira de Jesus aconteceu no dia 8 de abril de 27 depois de Cristo. Na quinta-feira, Jesus comeu a última Páscoa com os discípulos, lavou-lhe os pés, estabeleceu a Santa Ceia com o pão e o vinho, ao invés da Páscoa dos judeus, que era com cordeiro e ervas amargas, desde quando saíram do Egito. Jesus também reforçou o mandamento do amor, falou sobre sua morte, a vinda do Espírito Santo, reiterou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Nos ensinou como viver aqui no mundo, não pertencendo a este mundo. Finalmente orou por nós, como vocês podem ler em João, capítulo 17. Foi na quinta-feira também que os corações se tornaram manifestos, tanto de Judas, como de Pedro e de todos os outros discípulos. Judas saiu para entregar Jesus e todos os discípulos disseram que de modo nenhum negariam a Jesus. E sabemos que todos se dissiparam quando Jesus foi preso. E durante a meditação, nesta quinta-feira de Jesus, eu marquei algumas palavras-chave que chamaram minha atenção. Amor, humildade, amigo, escolhidos, oração, caminho, Espírito Santo, paz, fruto, glória de Deus, alegria, solidão, ódio. Jesus disse que não somos nós que o escolhemos, mas que ele nos escolheu. Ele disse que conhece aqueles que ele escolheu, inclusive conhecia Judas. Ele disse: o que comia do meu pão levantou contra mim o meu calcanhar. Jesus não foi pego de surpresa. Jesus nos escolheu para darmos fruto. Jesus nos conhece mais do que qualquer um. Ele conhece as nossas boas obras. Ele nos criou para que andássemos em boas obras. Os frutos são as boas obras. Jesus disse que ele é a videira e nós somos os seus ramos. E todo ramo que frutifica, o Pai limpa para dar mais fruto. Nisto, ou seja, nas boas obras, é que o Pai é glorificado. O objetivo de todo ser humano escolhido por Jesus é glorificar o Pai através das obras do seu corpo, ou seja, o coração, mente, vontade, afeições, ações. Então, eu coloco aqui uma pergunta: qual que é a diferença de quem está no mundo, mas pratica boas obras de forma ética e moral? Qual é a diferença entre uma pessoa que vive por Jesus e vive no mundo, sendo que os dois praticam boas obras e caridade de forma ética e moral? A diferença está exatamente no caminho em que se está praticando esta vida cotidiana. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. O único acesso ao Pai é Jesus. Deus Pai criou o mundo, Ele me criou, Ele te criou com um único propósito: para a glória de Jesus Cristo, seu Filho. Para Cristo ser conhecido. Esta é a vida eterna, este é o reino, conhecer a Deus na face, na beleza de Cristo. Tudo na criação existe para mostrar Cristo. Sentimos sede para saber que Jesus é a água viva, que sacia a sede dos nossos corações desérticos. Jesus é o pão da vida. Deus criou a fome para desejarmos comer pão, por exemplo, e ao comer pão, a gente come para a glória de Cristo, porque sabe que Ele é o pão que nos sustenta, Ele é o verdadeiro pão. Por isso que o apóstolo Paulo diz: quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus.
Quanto mais nós absorvemos essa realidade do mundo criado para a glória de Cristo, mais nós nos alegramos nele e mais o Pai recebe glória. Meditando nisso, esses dias eu li Ezequiel 18, 23, que diz: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Então eu peguei o foco nessas palavras, seus caminhos. O que é seus caminhos? Seus caminhos é tudo que não seja Jesus e que o homem pensa que é bom e que é de Deus. Então pode ser uma religiosidade, pode ser uma religião, outra religião, pode ser o casamento, pode ser a própria moral e a própria ética na vida cotidiana, pode ser os cuidados com família, filho, trabalho, ou seja, tudo aquilo que você faz e que você acha que é um caminho que você se torna agradável diante dos olhos de Deus. É difícil desgrudar de tudo aquilo que nos é meritório, que nos coloca no centro, de estar no controle de tudo. Todos os caminhos que não seja Jesus não é o caminho da vida. É um caminho de morte. Quando finalmente nós entendemos que a nossa identidade não é quem eu sou, mas para quem eu sou, tudo muda em nós. Nós existimos para Cristo. E quando finalmente essa realidade invade nosso coração, nós ficamos livres, nós somos livres. Jesus era manso e humilde, porque ele sabia de quem ele era e para onde ele ia. Meditando nisso, diz a palavra, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e que para Deus voltava, levantou-se, tirou o manto e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Isso ele fez porque os discípulos discutiam quem era o maior entre eles. Ou seja, quando a realidade de viver para a glória de Jesus, para Jesus receber os méritos de tudo que eu faço através do meu corpo, do meu viver nesse mundo, invade o meu coração, eu sou livre. Eu fico livre para trabalhar, para viver na família, para viver na igreja, para viver com os amigos, porque finalmente não vai haver disputas, resistências, provar isso, provar aquilo, etc. Apenas vamos viver a vida abundante em Cristo Jesus em paz. A paz que excede todo entendimento humano, que guarda o nosso coração em Cristo Jesus. A paz que o mundo vê em nós quando passamos por qualquer dificuldade. Porque a nossa paz não está nas circunstâncias, na economia, na saúde, nos relacionamentos, etc. Porque as circunstâncias elas mudam. Mas a nossa paz está na nossa identidade, que é Cristo. E isso é imutável. Cristo é o mesmo ontem, hoje, será sempre. Porque agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, como diz o apóstolo Paulo. E a vida que vivo na carne, vivo para a glória do Filho de Deus. É uma vida alegre. Jesus disse: essas coisas tenho dito para que a minha alegria permaneça em vocês e a vossa alegria seja completa. Ele diz também: na verdade tendes tristeza, mas eu vos tornarei a ver. E alegrar-se-á o seu coração, e a vossa alegria ninguém vô-lo tirará. Então, quando nós temos Cristo, quando começamos a ver Cristo, a nossa alegria é Cristo, ninguém pode tirar, e a nossa tristeza, ela é momentânea, porque nós trazemos à mente essa realidade. Então Jesus diz: tudo quando pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Que maravilha saber disso, né? Nós pedimos a Deus coisas em oração. Oração é a disciplina de piedade mais negligenciada, mas com certeza ela é a mais necessária e a mais maravilhosa.
Jesus orou por nós, como você pode ler lá em João 17, e eu faço esse desafio nessa quinta-feira para você ler João 17. E Jesus orou em todo o seu ministério. Ele orou pelos seus amigos, orou por aqueles que o Pai lhes deu no mundo. Eu e você, nós temos os afetos dos nossos corações, aqueles que o Pai nos deu neste mundo, nossas famílias, nossos parentes, nossos amigos, colegas de trabalho, irmãos da igreja, e por esse nós devemos orar, nós devemos interceder. Na última Páscoa de Jesus com seus discípulos, nesta quinta-feira, diz a palavra: havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa. Vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas provações. Ninguém tem maior amor do que este, dar a sua vida por seus amigos. E na oração de Jesus, em João 17, ele ora: manifestei o teu nome aos que do mundo me deste. Eu rogo por eles, por aqueles que me têm dado, porque são teus. Guarda-os em teu nome, guarda-os do maligno, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Desejar estar com nossos amores, orar por eles, falar de Jesus com eles, falar da palavra. Se guardaram a palavra de Jesus, guardarão a nossa. É uma promessa que Jesus diz: se guardaram a minha palavra, guardarão a vossa. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Assim como vos amei, amai uns aos outros. Nisto conhecereis que são os meus discípulos, se tiver de amor uns pelos outros. E se você ama esses afetos do seu coração, se você ama aqueles que o Pai colocou no mundo para estar com você, você vai orar. Diz o Senhor também: aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Se alguém me ama, guarda minha palavra, e o Pai o amará. Naquele dia pedireis em meu nome, e não digo que vos rogarei ao Pai por vós, porque o Pai mesmo vos ama, visto que vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai, vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. E quando Jesus voltou para o Pai, e Ele está à direita de Deus, Pai, e isso é real para mim, Cristo à direita de Deus é real para mim. É mais real que qualquer outra coisa que possa acontecer ao meu redor. Quando Cristo é mais real para mim do que qualquer mágoa, eu fico alegre e contente. Agora, quando uma afronta, quando um pecado contra mim, quando uma ofensa é maior do que Cristo, gera amargura. E a raiz de amargura contamina. O que é mais real para você? Cristo ao lado de Deus, intercedendo por você? Ou esta ofensa, ou esta afronta? É melhor entregá-la à cruz e pedir pela misericórdia que a fonte dessa ofensa chegue à cruz, como nós chegamos à cruz. Não é maravilhoso isso? Quando Jesus voltou para o Pai, Ele enviou o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque nós não criamos em Jesus. E hoje cremos, então é um pecado não crer que Jesus é o Filho de Deus, que é o único caminho. E é esse o pecado que nós temos que pregar para os afetos do nosso coração, para os nossos amores, para aqueles que Deus nos deu nesse mundo. Vem nos convencer também da justiça, porque Jesus é a justiça de Deus, porque ninguém podia orar a Deus. Eu não poderia estar aqui orando a Deus, eu não poderia estar aqui gravando esse áudio sem que não existisse a cruz de Jesus, sem que o sangue de Jesus tivesse apagado a minha culpa original. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então eu e você só podemos estar aqui porque um preço sangrento foi pago. Esse livre acesso ao Pai nunca foi um acesso fácil, foi um acesso doloroso. E se você
quiser conhecer quão doloroso foi esse acesso, leia Isaías 53. Nós só temos acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. E também o Espírito Santo vem nos convencer do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O mundo jaz no maligno, mas ele foi derrotado quando Cristo triunfou na sua morte e ressurreição. As obras do príncipe deste mundo é cegar o nosso entendimento para a gente não ver a glória de Cristo e alinhar nossa identidade à identidade de Cristo. O Espírito Santo nos consola, ele é Emmanuel, ele é Deus conosco, ele estará conosco até a consumação dos séculos. É uma promessa maravilhosa, nós nunca estamos sós, não existe solidão. A solidão não existe quando nós temos Jesus, o Espírito Santo, o Pai. Jesus disse naquela noite de quinta-feira, é chegada a hora que serás dispersos e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Queridas, nesta manhã de quinta-feira, se você viver essa palavra, essa maravilha, essa alegria de pertencer a Cristo, de ter sua identidade escondida sob a cruz de Jesus, prepare-se para ter uma vida maravilhosa, mas prepare-se também para que sinta o ódio desse mundo, porque o mundo odeia aqueles que amam a Jesus, que vivem por Jesus. Mas Jesus diz também, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiaram a mim. Eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Então que nesta manhã de quinta-feira você possa meditar nessas palavras e que o Senhor te dê um dia maravilhoso na sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém.